Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a um episódio especial no mesmo espaço aqui do Gravata Solta, mas hoje a gente vai falar de outra coisa. Geralmente a gente está aqui para falar com o empresário, hoje não vai ser diferente, mas um diferente tipo de empresário, tá? A gente vai falar com o público advogado e nada mais, nada menos que eu tenho aqui para conversar comigo, o doutor Alexandre Silva, olha só, hoje como visita especial aqui no podcast, não é isso? Cara, eu tô começando a gostar desse novo modelo, É, porque é muito mais, como que eu posso dizer, natural, natural, muito mais confortável, essa é a palavra, certo? muito mais confortável você estar desse lado aqui, porque, eu só tenho que responder, É, entendeu? é. Não tenho que me preocupar com mais nada, é só responder e tal, de boa. Fica Eu melhor, né. tô adorando isso aqui. Mas, Ale, vou te chamar de Ale, tá. Claro, Ale, hoje a gente queria falar um pouquinho sobre o seu novo projeto, tá né. bom. A gente já teve alguns contatos, enfim, com a questão de mentoria, mas a gente nunca falou aqui sobre isso. Não. Você está com um projeto novo, que está Uhum. muito interessante. Então, se puder explicar um pouquinho pra gente, para quem está ouvindo, escutando, assistindo, enfim, sobre o projeto em si, que com base nisso a gente vai percorrendo aí Na algumas verdade são dúvidas. 2 projetos, né. Hum, Os 2 na verdade eles estão, nascendo juntos, vamos falar assim. O primeiro projeto, enfim, não sei se é o primeiro ou o segundo, enfim, mas um projeto é o livro, né, que estou escrevendo, que será publicado agora no começo do próximo ano, através da Editora Gente. Então é uhum. um livro destinado a advogados. O livro vai falar sobre gestão, marketing, vendas, enfim, todos esses temas aí, Legal. né, para ajudar os advogados. E junto a esse serviço, tem a mentoria, que também Hum, trata sobre esses temas. A mentoria, na verdade, já está no ar há algum tempo, né, legal. tem algumas pessoas que já fazem mentoria comigo há algum tempo, mas eu nunca divulguei. Na verdade, assim, quando as pessoas perguntam, eu falo, tal, mas eu nunca divulguei. Mas, acho que até pela questão do livro, Uhum. agora eu comecei a divulgar um pouco mais, né, então as pessoas vão começar a ter mais acesso a essa mentoria que, eu já tenho e espero a partir de agora ampliar ela cada vez mais. Legal. E, assim, num contexto geral, primeiro, eu sei que ela tem um nome, né, Uhum. é Mentoria Crescer, É, né. na verdade o método é crescer, a Ah, mentoria é tá. Alexandre Silva, tô até conversando com o pessoal de marketing, enfim, talvez a gente dê um nome para ela diferente e tal, Aham. mas assim, por hora é a mentoria Alexandre Silva, o método sim é o método crescer. Quer falar um pouquinho sobre esse método? Porque eu fiquei interessado de fato. Cara, na verdade assim, eu até soltei um vídeo já falando sobre é um acrônimo, Aham. né, então cada um dessas letras tem um porquê, né, tem um Uhum. significado. Mas assim, quem quiser ver, eu vou deixar esse vídeo no final desse aqui, pode ser assim? Pode, claro. Tá? Beleza, Daí a gente utiliza esse tempo para falar de outras coisas. tá bom. E pensando assim, num cenário, né, dos profissionais que a gente tem hoje, do mundo jurídico, né, o que que te motivou a criar essa metodologia Crescer? Cara, uma coisa que desde que porque assim, você sabe, enfim, mas nem todo mundo sabe, eu venho do mundo corporativo. E quando eu entrei no mundo jurídico, uma coisa que me chamou muita atenção e me chamou a atenção e sempre me deixou, de uma maneira, como que eu poderia dizer, isso mexia comigo, assim, eu não me sentia bem, né, Uhum, que é o seguinte, tem muitos advogados que são brilhantes, né, muitos mesmo, tenho vários colegas, enfim, que são brilhantes, mas, para resumir a história, assim, eles não sabem vender, né. Então, assim, esse é um dos pontos que me fez, criar essa mentoria. uhum, Então o vender não é só vender, né, mas é fazer a gestão do escritório, saber trabalhar a questão do marketing, é de fato ter uma negociação com o cliente, tem uma hora que você vai ter que colocar um preço ali sobre, né, o seu serviço. uhum. Então tudo isso eu via muita gente, muitos advogados fugindo desse momento.
Uhum. né? E quando na verdade ele tem que enfrentar, caso ele queira de fato ter uma carreira jurídica brilhante ali, Sim, né? Então isso que me fez criar a mentoria e agora está me fazendo escrever o livro. legal. E o pior, Ale, que assim, eu vejo isso frequentemente. Profissionais que entram em carreira acadêmica, entram de cabeça em Uhum, mestrado e doutorado, porque eles imaginam que isso vai trazer clientes para ele, como se uhum, fosse algo automático. é, Cada vez mais que eu fico mais técnico, melhor em determinado assunto, mais clientes eu vou ter. E aham, em nenhum momento você tem, por parte, né, de enfim, do mercado comum, esse insight de que, olha, você pode adquirir clientes de outra maneira, você pode investir em marketing, vendas, enfim, esse tipo de coisa. Então, acho que tenha, inclusive, um serviço público aí no meio do que você está fazendo, porque vai ajudar muita gente que está indo para o caminho errado, como eu iria, inclusive. é. E assim, o que você acabou de falar, eu não acho que está totalmente errado, porque Aham. assim, o advogado de fato ele tem, uma vez eu estava na faculdade ainda, eu escutei um aluno, um veterano que já estava saindo, já estava, concluindo o curso de direito, ele falou assim: "Graças a Deus, nunca mais vou pegar um livro na minha vida". E esse Coitado. daí, com certeza ele está fazendo qualquer outra coisa, menos Menos de menos, advogando, menos né. advogando, Porque é. assim, o profissional de direito, ele vai ter que estudar sempre. Então assim, Sim. essa questão de estudar, de querer ser sempre o melhor na sua área, isso vai acontecer sempre. Uhum. Mas não quer dizer que isso vai te levar, para o próximo nível. Isso Sim, tem que acontecer em paralelo. sim. Mas gestão, marketing, vendas, isso também tem que acontecer. Caso contrário, só a parte técnica não vai te levar. Legal. E assim, só, indo, inclusive um pouquinho mais nesse assunto, eu já te falei isso, acho que uma das grandes chaves que você, ajudou, entre outras coisas que você ajudou na minha vida, foi virar essa chavinha, né, porque eu tinha na minha cabeça de que: "Olha, eu realmente tenho que ficar cada vez, melhor nesse assunto, porque é isso que vai me fazer ter sucesso", e eu não olhava em nada para esses outros assuntos. Como você disse, é algo que tem que ser construído, obviamente que eu ainda tenho que ficar muito bom, mas eu Uhum, também tenho que olhar para esses outros, setores. Mas falando um pouquinho da metodologia Crescer, uhum. quais são as bases disso? Qual que é o princípio basilar ali que vai guiar a metodologia, enfim, que vai, guiar esse método? O próprio nome diz, né, crescer, mas eu até já falei algumas vezes aqui durante essa nossa conversa, essa, curta conversa aqui, na verdade são esses 3 pontos que eu já mencionei aqui, que é gestão, e gestão é gestão de pessoas, gestão do escritório, marketing, a gente vai entrar, a gente vai discutir o que que é inbound marketing, o que que é outbound marketing, qual aquele que é melhor para você utilizar dentro da advocacia sem, ultrapassar os limites, do código de ética da OAB, quais são, os canais de aquisição que você pode utilizar, quais aqueles que funcionam melhor para a sua advocacia, porque vale salientar aqui que, eu não embora o nosso escritório, né, porque para quem não sabe, pessoal, o Murilo, é sócio do Rebeca Silva, né, então ele está, me ajudando aqui nessa entrevista, enfim, fazendo uma gentileza, mas ele sabe tudo o que está acontecendo aqui, né. Então, nosso escritório é tributário, mas a mentoria ela abraça todos os ramos do direito, Uhum, né. Então, eu vou, falar sobre, por exemplo, canais de aquisição e vou falar sobre aqueles que funcionam para nós, uhum. mas talvez uma outra área, tenha outros canais que funcionam melhor para essas áreas, entendeu? Sim, E por último, não menos importante, eu diria, e talvez mais importante, vendas. perfeito. Né, então vendas. Então como que você faz para, vender sem vender, né? Uhum, Como que você faz para, através de perguntas,
talvez você chegar fazer o seu cliente notar que ele precisa do seu serviço, que é o método isso daí não fui eu que inventei, pelo amor de Deus, mas é o spin selling, né, que é Uhum. muito conhecido aí. Então tudo isso a gente coloca na mentoria, né, e detalha isso, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento e em 6 meses, né, elas colocam tudo isso em prática e que consigam ir para o próximo nível. Então Legal, elas entram no A, né, no ponto A gente cria um plano para que elas vão lá para o plano B, que é onde elas desejam estar. legal, legal. Só que a gente vê bastante treinamento para advogados no mercado. Uhum. Acho que seria interessante você pontuar para quem está ouvindo no que a metodologia crescer difere desses outros treinamentos. Eu acho que não é nem só a metodologia. Óbvio que sim, que acaba refletindo, né, na Uhum, metodologia. Mas eu diria assim, a o que que a mentoria Alexandre Silva difere de outras mentorias, talvez, hum, né, enfim, é o próprio Alexandre Silva. Por quê? Né, é a trajetória que eu tive, a trajetória profissional. Então, a minha primeira formação foi em marketing. Depois eu vivenciei 20 anos aí da minha carreira profissional em cargos de liderança, em empresas como Nestlé, PepsiCo, né? Sempre atuando aí em gestão, marketing, vendas. Depois fiz uma pós-graduação na GV em administração. E somente depois eu fiz uma graduação em direito. Então, ou seja, a minha formação por si só, não me deixa pensar de uma maneira tradicional do direito, né. Então, eu acredito que seja isso que me faz pensar diferente e olhar para a advocacia de uma maneira diferente e ver aqueles advogados brilhantes e não me contentar de não ver eles ganhando tanto dinheiro. Falar: "Cara, esses caras são brilhantes, cara, eles são uhum, muito melhores do que eu, né, estão no mercado há 10 anos, por exemplo, e aí não decolaram ainda. Por quê? sim. Deixa eu ajudar esse pessoal", entendeu? Então, essa é a minha indignação, né, que eu trago, porque eu vejo de uma outra maneira. Pô, legal, legal. E a pessoa que entrar, né, na mentoria, Uhum. como que ela pode esperar sair dessa mentoria? Transformada. Eu poderia falar tem pessoas que, vendem mentorias dizendo assim: "Cara, você vai vender 100.000 por mês, você vai adquirir tantos clientes em tanto tempo". Não, são muitas variáveis para a gente falar, mas uma coisa que eu garanto é que ela vai sair pensando diferente. E só o Uhum, fato de pensar diferente, com certeza, ela vai ter resultados diferentes, né, vão ter resultados melhores. Aí vai depender, né, um pouco do mercado que ela atua, um pouco do quanto que ela coloca de energia naquilo que a gente vai, eh, detalhar dentro da mentoria, né. Obviamente que tem, o que eu passo, né, eu e minha equipe passa, mas tem também o esforço da pessoa que está entrando na mentoria. Mas respondendo sua pergunta, o que ela pode esperar é uma mudança de mentalidade, porque eu acredito que isso é o principal. Quando ela entender que ela não é só um advogado ou uma advogada, e sim é um empresário e uma empresária, muda tudo, muda, muda muda, tudo. muda. A forma de você pensar muda tudo. Mas, essa pessoa que vai sair transformada, ela, tem um perfil? É necessariamente uma pessoa que está começando, que já é estabelecida, ou é que já está estabelecido numa carreira? Qual que é o perfil ideal para O mentoria? o perfil ideal é aquela pessoa que não como que eu poderia dizer? Eh, que ela não se conforma com o status quo, Tá. né. Ela pode ser uma pessoa que está saindo da faculdade agora. Uhum. Eu estava até conversando hoje com o doutor Giovanni, eu acho. Certo. Olha só que uma professora chegou a falar para mim na faculdade, para mim não, né, pra sala de aula.
ela falou assim, né, e era uma advogada que já tinha um certo tempo na carreira, tal. Ela falou assim: "Vocês acham que vocês vão sair, da faculdade e vocês vão entrar no direito tributário, assim, né? Eh, Vocês vão entrar no previdenciário". E outra, ela estava falando de maneira pejorativa em Uhum. relação ao previdenciário, que não tem nada a Caramba, ver, claro. né. Dá para Percepção ganhar dela. dinheiro do mesmo jeito, E muito. mas ela estava falando de maneira pejorativa. E outra, ela falou assim: para ganhar dinheiro no direito, vocês vão demorar aí 5, 10, 15 anos". Caraca. Assim, é um absurdo. Uhum. Não tem que ser assim. Sim. Então essa pessoa que não se conforma com isso, seja a pessoa que está saindo da faculdade, uma pessoa que já está no mercado, já tentou várias coisas e não concorda com isso, não quer mais isso para a vida dela, está indignada, quer mudar de nível, seja bem-vinda. É isso. E só que eu sei que quem tá ouvindo tá pensando isso e eu acho interessante a gente falar. Hum, A gente sabe que tem, algumas restrições em relação, por exemplo, à nossa profissão, né, ao código de ética, por exemplo, da OAB, e muitos advogados se sentem, coibidos de realizar, por exemplo, algum marketing com medo de sofrer uhum. alguma sanção. Como que a pessoa que vai entrar na sua mentoria tem que analisar isso? É assim, primeiro, nós estamos com o nosso escritório há 3 anos e pouquinho aí. Graças a Deus a gente nunca recebeu nenhuma notificação que seja, né, nada. Nós utilizamos, a gente deve ter mais de 1000 vídeos lá no nosso canal. Uhum, A gente respeita o código de ética da OAB na íntegra. Por uhum, quê? Porque o que a gente faz lá é marketing de conteúdo, e isso não fere o código de ética da OAB, né. Então, essas pessoas que, eventualmente tenha medo de utilizar as redes sociais, pode vir tranquilo, né, a gente vai explicar o que pode, o que não pode, qual é o limite, né, mas em nenhum momento a gente vai fazer algo que ultrapasse, né, os limites do código de ética da OAB. A gente só vai mostrar como utilizar cada, canal de aquisição desse da melhor forma possível. E existem muitos canais. Então, assim, tem pessoas que eu sei que morrem de medo de, ficar na frente de uma câmera, por exemplo, não gostam, né. A gente tem no nosso escritório, por exemplo. sim. Tem Mas, gente que se eu colocar uma câmera ali na frente da pessoa, meu Deus do é, céu. mas assim, essa pessoa pode escrever muito bem, então existem canais de aquisição de clientes que você pode só escrever, né, textos, por exemplo, e pode dar super bem, Uhum, né. Então tem maneiras e maneiras de você se comunicar hoje, sabe. Não precisa ser só via, vídeo. Vídeo funciona? Funcionou para nós. Funcionou muito bem e funciona até hoje para nós. Mas existem várias outras maneiras. Ontem, no evento que nós fomos, ele falou de sim, canais de aquisição. 60 canais de aquisição, imagina. Então, tem para todos os tipos e gostos de clientes, né. E falando já em canais de aquisição, acho que vai ao encontro disso. Como é que você vai lidar com os diferentes, porque vai aparecer advogado de diferentes áreas, Sim. né, e como é que você vai lidar com as particularidades de cada área dentro da mentoria? Então, eu não fico muito, preocupado com essa questão, porque hoje já existem, advogados de diversas áreas dentro da mentoria hoje, tá. Uhum, Porque eu não falo da parte técnica, eu falo sim, dessas questões que eu estou tratando contigo. Então, eu vou dando alguns exemplos, obviamente que os exemplos que eu tenho são muito mais da área tributária, porque é o que a gente vive. Mas as pessoas de outras áreas vão adaptando isso para as áreas delas, entendeu? uhum, Então, quando
uma coisa que a gente aqui no nosso escritório, nós somos muito criativos. Então a gente vai dando até ideias, mesmo que não é da nossa área. "Por que você não faz isso, isso, isso? Ó, isso aqui daria super, né?" Só para você ter ideia, Murilo, até aproveitando, não faz parte dessa mentoria, mas acaba fazendo, eu utilizo o mesmo método, e eu faço mentoria para uma pediatra. Caraca. Entendeu? Então, assim, então é totalmente fora, né, da advocacia, enfim, ela é pediatra e ebiatra, doutora Elisiane. Uhum. E, meu, tá dando super certo a mentoria com ela é individual, porque não tem como trazer ela para mentoria em grupo, Claro. nossa, né? Mas assim, então, assim, o que vale é o conceito, é o conceito eh, que está por trás da mentoria e não a parte técnica do profissional, sabe? Uhum. Não, legal. E tendo contato com esse profissional hoje em dia, né, na mentoria, imagino que você vê muitos erros de gestão e marketing, por exemplo. Uhum. Tem um principal que você poderia trazer para a gente conversar sobre? Tem, tem, tem sim. Eh, eu vou falar eu acho que é o principal. Você perguntar assim para a pessoa, por exemplo: "Você utiliza as redes sociais, por exemplo, para fins profissionais?" A pessoa responde: "Sim, utilizo", né. E aí você faz uma segunda pergunta, fala: "Mas está dando resultado?" Ela fala: "Não". Aí você fala: "Caramba, mas como que você utiliza? Me conta, né". Todos os dias, né. Não, eu faço assim, faço um dia, às vezes quando está muito apertado eu deixo de fazer, aí eu pego, de um colega algo legal e coloco no meus stories, né, e aí outro dia eu tiro uma foto, Hum. ou seja, não tem nada intencional, Uhum. sabe. E assim, para trabalhar com as redes sociais, tem até uma frase que eu utilizo, que é assim: "Quer fazer negócios através das redes sociais? Trate as redes sociais como um negócio, Uhum. simples assim". Então, o que eu vejo muito é as pessoas dizendo que elas utilizam as redes sociais, quando na verdade não, elas brincam com as redes sociais, né, e às vezes Uhum. perde até tempo, porque de fato não vai ter resultado. Não é assim que tem resultado, né. Faz sentido. E você trazendo, essa questão mais de negócio, de tratar de fato as redes sociais como um negócio, Uhum. você acha que isso vai acabar tendo um impacto também na mentalidade de negócio da pessoa? Vai ter um impacto também na relação dela pessoal, assim? Hum. Pode melhorar a pergunta só para ficar um pouco mais Não, clara para mim? sim, eu penso como que a mentoria Aham. crescer vai ter impacto, né, no desenvolvimento pessoal e na mentalidade de negócio dessa pessoa que Ah, vai com estar. certeza. Não, não tenha dúvida, porque assim, quando a gente vai falando, você está pegando um aspecto que é rede social, mas a gente fala no geral, né? A transformação das pessoas. Não vou citar um nome aqui agora para, não sei se ela me autorizaria ou não, mas eu conversei recentemente com uma mentorada, cara, ela me agradeceu muito, né, pela transformação que aconteceu na vida dela como um todo, né, porque, cara, só se a transformação de PF para PJ, por exemplo, que você faz, Uhum. eh, na mente da pessoa, você começa a mostrar para ela, fala: "Não, cara, não é assim, né, isso aqui é PF, né, tudo bem você ser PF, mas você tem que lembrar que você também é PJ", né. Então quando você começa a tratar essa questão, muda tudo. Muda, a forma de ela ver a vida, muda geral. É Legal, impressionante, é muito legal. legal. E para finalizar, como é que você vê, eh, a mentoria, né, ou a Uhum. metodologia para os próximos anos? Qual que é a perspectiva disso para o futuro? Você quer que eu fale de uma maneira, eh, de uma maneira, eh, tranquila aqui para o podcast ou da maneira Alexandre Silva? Alexandre Silva. Alexandre Silva, né.
Para quem não sabe que a gente tá fazendo uma piada interna aqui, né, obviamente, mas assim, o Alexandre Silva é muito intenso, né, Murilo? Sim, Né? Então, mas eu de fato, eu gostaria de melhorar a mentoria, eu acho que sempre tem o que melhorar, né? Então, estudar ainda mais para ajudar ainda mais as pessoas, criar de repente outros serviços que não sejam só mentoria, talvez aí eh, produtos que sejam não só online, mas presenciais. Eu acho que isso é muito bacana. legal. E eu me inspiro muito no Instituto de Educação, que você sabe qual é, Uhum, né, que é o G4. Inclusive ontem nós estivemos lá, sim, e eu fico imaginando, sei lá, daqui a alguns anos ter um G4 só para advogados. Já pensou que legal? legal, legal. Então, assim, é algo que eu imagino, acho que é bem desafiador, mas eu não vejo como impossível, não. Eu acho que é Legal, totalmente possível. legal. Ale, gostaria de agradecer aí pelo seu tempo, Imagina. explicar pra gente. Eu sou uma pessoa que viu essa metodologia dando certo ao vivo, né, ao longo de um tempo que a gente construiu isso. Então eu acredito que ao compartilhar isso, você realmente está mudando vidas. Parabéns. Obrigado. Por último, deixa um recado final aí para quem está assistindo. Bom, agora é minha vez, né? Isso é É, legal, porque a gente sempre faz isso com os convidados, né? Pessoal, é assim, eu queria falar para os advogados, então, aproveitar aqui, né? Para aquele advogado que não está totalmente feliz com a carreira, né? Que acha que poderia eh, ganhar mais, que poderia ter uma vida mais próspera, levar mais conforto para sua casa, para sua família, né? E então eu quero falar para você, existe maneiras de você melhorar isso, tá? Não, de fato, não se conformem com isso, porque tem muitos advogados aí que estão ganhando muito bem, né? E por que que você não pode? Você pode também, né? Talvez fazendo alguns ajustes você consiga chegar lá também. E eu não tenho dúvida que você consegue, né? Então, se você quiser um pouco de ajuda, se quiser contar com a minha colaboração para fazer esses ajustes, convite está feito, né? Então, entra lá no Alexandre Silva _ADV e você vai ver lá no link da bio pelo menos um botão para você apertar lá e vir bater um papo com a gente sobre a mentoria, tá bom? pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio. Gostou? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho também se estiver no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Murilo.